Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido, estou voltando aqui para contar as novidades sobre o vestibular da Unicamp, em especial na parte de redação. Vamos ver então o que continua igual, o que mudou e como que a gente procede a partir desse novo cenário, né? Vamos ver agora esse novo formato, principalmente em relação à primeira, segunda fase, como que isso está funcionando. Primeira fase continua igual. Vão ser aquelas 90 questões objetivas, ou seja, testes A, B, C, D, tudo igual. Você já deve estar sabendo como que isso funciona. A grande mudança vem na segunda fase. Anteriormente, a segunda fase era composta por 3 dias de prova, e isso já foi reduzido para 2 dias. Como que será feito isso? Vamos observar. Então, vamos ter um primeiro dia de provas com 8 questões de língua portuguesa e de literatura, 2 questões interdisciplinares que vão envolver o quê? Inglês, ciências da natureza e ciências humanas e a nossa querida redação. Importante, o que muda na redação? Até o ano passado, a Unicamp disponibilizava 2 propostas que precisavam obrigatoriamente ser feitas. Agora é diferente. Agora temos 2 propostas, mas você, candidato, vai escolher uma delas somente para produzir. Então, essa é uma considerável mudança em relação ao ano anterior. Mais para frente, a gente vai ver isso. No segundo dia, temos 6 questões de matemática e 4 questões interdisciplinares, que vão envolver o quê? Ciências humanas, 2 questões, ciências naturais, 2 questões. Tudo que eu mostrei até agora é obrigatório para todos os alunos. Entretanto, no segundo dia, teremos 12 questões específicas relativas a cada curso. Se você for trabalhar com curso de humanidades, você vai ter disciplinas específicas para esse curso. A mesma coisa para ciências naturais, ok? Mas agora vamos aí à cereja do nosso bolo, que é a prova de redação. Como que eu, candidato, que estou acostumado normalmente na escola a fazer aquele texto dissertativo argumentativo, como que eu lido com uma prova que apresenta gêneros diversos? Como que eles vão cobrar ou o que eles vão cobrar de mim na hora de escrever meu texto? Vamos observar então. A redação da Unicamp enfatiza muito para os seus candidatos a necessidade de fazer uma escrita adequada em cima de um excelente processo de leitura. Então a leitura é fundamental para você que vai prestar a Unicamp. Primeira lição: leia o seu texto com atenção, grife as partes mais importantes, esteja muito atento nesse processo, porque isso vai proporcionar um excelente texto. Fora isso, quais outros detalhes que temos que prestar atenção? Temos que prestar atenção nos critérios de avaliação. Assim como qualquer redação, você será avaliado pelo seu desempenho na escrita, nos seus recursos coesivos, nos seus recursos de interpretação. A Unicamp continua utilizando esses critérios. Entretanto, eles são inseridos dentro de outros ponderamentos que a banca faz. E por conta disso, você tem que ter um olhar apurado em cima dessas questões. Quais são esses critérios diferenciados, então? A Unicamp vai trabalhar com um critério de proposta temática, outro de gênero textual, um relativo à leitura dos textos da coletânea e outro que vai trabalhar com a perspectiva das convenções da escrita e da coesão. Vamos agora esmiuçar e entender o que cada um desses elementos significa. Na proposta temática, a banca de redação vai avaliar se você cumpriu as propostas solicitadas. Em toda a redação da Unicamp, você, candidato, precisa cumprir uma sequência de tarefas estabelecidas pela sua prova. Você vai ser avaliado pelo grau de qualidade desse cumprimento, tudo bem? Na questão do gênero, diversos quesitos vão ser levados em consideração, como situação de produção, interlocução e tipologia textual. Mas o que isso significa, afinal? Situação de produção coloca em cima da sua prova a questão da verossimilhança. Será que o seu texto, se existisse no mundo real, teria um grau de realidade dentro dele? Isso é algo a se levar em consideração. Quando eu falo de interlocução, eu estou falando sobre 2 elementos.
quem produz o texto e quem recebe o texto. Dependendo de cada gênero, você precisa deixar marcas que especifiquem quem são essas pessoas dentro da dinâmica textual. E a tipologia textual. Se você vai escrever uma carta, por exemplo, existem partes desse texto que são fixos e que você precisa respeitar. Em cima de uma carta, por exemplo, você vai ter que ter um cabeçalho. Você vai ter que começar com vocativo. Você vai ter que ter uma assinatura no final dessa carta. Então, esses elementos que dizem respeito a características específicas de cada gênero são avaliados aqui também. Vamos pegar um exemplo para tentar entender como esses dois elementos aqui funcionam? Imagine que a sua prova de redação fale para você se colocar no lugar do presidente de uma associação de bairro que está muito preocupado com as condições de trânsito da sua residência. Nessa condição, você precisa escrever uma carta para o prefeito da sua cidade, cobrando que melhorias sejam realizadas e enviando propostas para que o trânsito nessa região melhore. A partir disso, você pode se planejar. Quais são as propostas a cumprir? Fazer uma reclamação sobre as condições de trânsito na sua região e criar propostas para solucionar esse problema. A sua situação de produção vai então considerar o grau de realidade da sua carta. Pense o seguinte, se você de fato fosse um presidente de uma associação de bairro, como que você escreveria essa carta? É importante pensar nisso. A interlocução, no caso, vai ter dois elementos importantes, quem escreve e quem recebe. Ou seja, dentro do gênero carta, que tem necessariamente uma interlocução marcada, você tem que se colocar como o presidente de associação de bairro. E a sua carta necessariamente tem que ser enviada para o prefeito da cidade em que você mora. Esses elementos são fundamentais para que a sua avaliação seja positiva. E a tipologia textual é respeitar regras próprias do gênero carta. Então, ter lá o cabeçalho, ter o vocativo no começo da carta, a assinatura no final e assim por diante. Certo? Fora esses dois critérios, eu tenho outros dois muito importantes também. Leitura de texto. Como eu havia dito anteriormente, a prova da Unicamp leva em consideração a leitura como algo muito importante. Logo, você deve aproveitar os textos dessa coletânea e apresentá-los de maneira organizada. Portanto, para apresentar esse conteúdo de forma organizada, é sempre interessante que você faça um projeto de texto. O que é um projeto de texto? É um momento anterior à escrita efetiva do seu texto em que você vai planejar o que virá no começo, o que virá no meio e o que terá no fim da sua redação. Isso é muito importante. Os corretores sabem quando você faz esse projeto de texto e sabem quando você não o faz. Então fica a dica, projeto de texto é essencial para a sua redação. Outra coisa que sempre me perguntam, suponha que a sua coletânea tenha 5, 6, 7 textos. Você precisa usar todos esses textos para ter uma boa redação? Não. A Unicamp considera que o uso da sua coletânea é qualitativo e não quantitativo. Se você utilizar 2 ou 3 textos em que você consiga construir boas relações, fazer inferências relevantes e apresentá-los de forma organizada, você não precisa se preocupar em utilizar todos os textos apresentados. Fica essa outra dica. Por fim, o último critério que precisamos pensar é o das convenções da escrita e da coesão, que vai versar sobre adequação à norma culta, recursos coesivos, clareza de texto, algo que já estamos mais acostumados. O importante é pensar o seguinte: para ter uma avaliação excelente nesse critério, a sua linguagem tem que contribuir com a qualidade do texto. Se você estiver diante de um texto muito formal, é recomendável que o seu português seja excelente, que você utilize termos técnicos relativos ao conteúdo trabalhado e assim por diante. Se o gênero apresentado for um pouco mais informal, vai ser interessante também que você escreva um texto com uma linguagem um pouco mais leve, algo que possa ser entendido por todos. Isso demonstra pra gente que a prova da Unicamp avalia os seus textos de forma geral, de forma holística. Todos os elementos conversam uns com os outros. É importante você ter essa coerência na hora de escrever o seu texto.
Bom, pessoal, essas foram as novidades da Unicamp, principalmente em relação à redação. Vocês gostaram? Agora é importante que vocês ponham isso em prática escrevendo textos, propostas voltadas para esse formato. Estou pensando em fazer um novo módulo do meu curso voltado para essas condições específicas. O que vocês acham? Comente aí, brevemente trazemos novidades para vocês. Um abraço!